hoje eu tenho uma boa notícia de Deus para você. Essa notícia ela é o seguinte: o seu cesto pode transbordar. E aí eu quero ler com você na palavra de Deus para a gente entender melhor o que é isso. Durante esse tempo das lives, nós compartilhamos uma série de mensagens, né, com o tema de boas notícias. E caminhamos de Mateus 1 até Mateus 8, extraindo ali boas notícias de Deus para nós. E hoje nós vamos um pouquinho para frente, Mateus 14. E aí eu quero ler com você dos versos 13 ao 21. Se você estiver com a sua Bíblia física, abre e pode acompanhar a leitura comigo. Se não, você ouve a minha leitura. E depois, mais tarde, você relê e medita nessa palavra. Ei, Raquel, tudo bem? Essa é a última live da temporada 2020. Hoje é a última boa notícia da nossa série e a notícia é: o seu cesto pode transbordar. Nós vamos ler Mateus capítulo 14, dos versos 13 ao 21. Então, vamos ler. A palavra de Deus diz assim: a primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam de ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. Glória a Deus. A Raquel falou, vai ficar na saudade. Vai, eu vou ficar com muita saudade, mas estaremos juntos, né? Porque, graças a Deus, a Lagoinha Industrial tem muitos conteúdos presenciais e online, né? Para nossa edificação. Os cultos semanais, quarta, sábado, domingo de manhã, são 2 à noite, os GCs, os discipulados. Então, nós vamos continuar aí nos encontrando, compartilhando a palavra de Deus presencial e online. E 2020, se Deus quiser, né? 2021, né? O futuro pertence ao Senhor. Eu creio que tem grandes coisas maiores e melhores aí para nós. Então, essa palavra aí que nós lemos, Mateus 14, né? Dos versos 13 ao 21, está contando sobre a primeira multiplicação dos pães que Jesus realizou, né? Esse milagre que Jesus fez foi o seguinte: ele estava indo ao deserto, a multidão o seguiu, ele estava com os discípulos, né? E ali ele acolheu as pessoas, ele curava aqueles que estavam doentes, ele pregava a palavra de Deus para eles. Foi ficando tarde, eles foram ficando cansados, com fome, né? E os discípulos tiveram essa percepção e falaram para Jesus para dispensar, né, a multidão, para que eles pudessem ir aos povoados para comer, para descansar. Eles estavam num lugar deserto, né, sem nada.
já estava a ajudá-los. E aí Jesus falou, eles não precisam ir, vocês mesmos podem alimentá-los. Traga o que tiver. E tinha ao todo 5 pães e 2 peixinhos. Mas eram mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas Jesus recolheu ali o que tinha, deu graças a Deus e multiplicou. Conseguiram comer, ficarem satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios para cada discípulo de Jesus. E aí eu quero comentar um pouquinho sobre essa palavra aqui com você. Por quê? Porque o seu cesto pode transbordar. O meu e o seu cesto podem transbordar. O que é isso? Como? Então vamos lá, eu quero aqui brevemente comentar um pouquinho sobre isso. Eu quero reler com você o início dos versos 13 ao 15. Vamos lá, olha. A palavra diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão delas e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Então, a primeira coisa aqui que eu quero comentar com você é o seguinte: você percebe que aqui nessa passagem, Jesus ele está interagindo com 2 tipos de pessoas diferentes. Primeiro, os discípulos, né? Os discípulos que estavam ali acompanhando Jesus, auxiliando ele, aprendendo. E segundo, as multidões, né? Você percebeu? Tinha os discípulos do lado de Jesus e tinham as multidões. E o que isso quer dizer? As multidões eram aquelas pessoas que estavam indo ali para ouvir, para serem curadas. Elas estavam precisando receber algo de Jesus. Mas os discípulos, eles estavam do outro lado. Eles não estavam do lado das multidões, eles estavam do lado de Jesus. Eles estavam ali para auxiliar a curar, a alimentar, né? Os discípulos eram aquelas multidões que já haviam evoluído, que já haviam amadurecido, né? Que já haviam sido curados e que já estavam ali auxiliando Jesus a curar. Não que eles não precisassem, mas eles já haviam entendido que eles também também podiam curar, que eles também podiam alimentar, eles estavam ali aprendendo e auxiliando Jesus. Então eu quero te perguntar, quem você é, né? Quem você está sendo nesse momento na sua vida? As multidões ou os discípulos? Você é aquele que ainda está naquela situação só de buscar para receber, para curar, para ser liberto? Ou você já cresceu um passo na sua fé, na sua área espiritual e você já é um discípulo de Jesus? Você já é aquele que, apesar de continuar sendo tratado por ele, você já entendeu que ele pode usar a sua vida, que você é canal de cura, canal de bênção, é do lado de Jesus, já está seguindo Jesus e já está ajudando ele a cuidar das multidões. Então, quem é você? As multidões ou os discípulos? Eu quero te inspirar a meditar sobre isso, né? Onde você está? Você vai ao culto, né? Semanal. Você assenta ali e recebe, apenas recebe. Você vai ali para ouvir de Deus uma resposta, uma direção, para ser alimentado, né? Edificado e vai embora? Ou você vai ali para tudo isso também, mas para adorá-lo, para cultuá-lo, para servi-lo, para ser voluntário em um ministério, para servir as pessoas, para ajudar que aquele culto seja realizado? Vocês estão nisso, né? Porque se você já é um discípulo, glória a Deus pela sua vida. Eu espero que você cada vez mais se capacite
para servir com excelência, com amor, para fazer mais e melhor pelo nosso Salvador. Mas se você ainda não é, eu quero te inspirar a começar a ser, né? A procurar saber o que você pode fazer para mudar de lado, né? Para subir esse degrau na sua fé, na sua área ministerial e deixar de ser aquele que apenas recebe, mas que também serve, que também cura. Amém? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Eu quero reler o verso 15 com você. Sejam bem-vindos quem forem chegando. Hoje nós estamos compartilhando uma boa notícia de Deus para nós, que é o seu sexto pode. Nós lemos Mateus 14, dos versos 13 ao 21, e agora a gente está comentando aqui aos pedacinhos até a gente chegar aqui em como que o nosso cesto ele vai transbordar, tá bom? Relendo aqui o verso 15, a palavra diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. O que nós percebemos aqui? Os discípulos desistindo das pessoas, né? Eles perceberam que estavam num deserto, né? Que estavam com escassez, com falta de comida. Outra coisa, eles acharam que estava demorando, já estava tarde e que não tinha mais o que fazer, né? Quem já tinha sido curado já foi, quem não foi fica para a próxima, né? Já está tarde, já estamos cansados, estamos com fome, aqui é um deserto, aqui não tem comida, é escassez, manda embora, Jesus. Então eles foram até Jesus para desistir. E eu tenho uma pergunta para te perguntar. Uma pergunta para te fazer. Você também já desistiu de algo ou alguém, né? Já chegou até Jesus, né? Jesus, aqui é um deserto, aqui eu estou passando escassez, aqui eu estou passando necessidade, aqui eu não vejo provisão. Jesus, tá demorando, né? Você já fez essa oração também? Desistindo de alguém, né, Jesus? Essa pessoa tá difícil, eu não vejo recurso, né? Eu não vejo solução, eu não vejo provisão. Estou entregando para o Senhor, né? Você já desistiu de algo ou alguém? Você estava aqui agora pensando em desistir de alguma coisa? Talvez é o seu chamado, que é o que a gente estava falando aqui antes, né? Você estava aí pensando em desistir de algo? Tá difícil, tá demorando, eu não vejo solução, né? Eu não tenho recursos, eu não tenho condições, eu não sou capacitado. Você estava aí pensando em desistir de algo? Então, deixa eu te dizer, sabe? Nada é impossível para Deus. Isso que eu estou te dizendo não é novidade, mas é que às vezes o problema parece tão grande, né? Parece maior do que Deus, só que não é, né? Só que não. Deus é maior do que tudo, do que qualquer situação que a gente possa passar. Será que a gente acha que Jesus não sabia que ele estava indo para um deserto? Será que a gente acha que Jesus não sabia? Ele não tinha intenção de pregar o dia todo, de curar o dia todo, até o pessoal cansar e ficar com fome? Né? Será que ele não estava esperando exatamente chegar até o momento da fé ser provada? Porque seguir Jesus e ficar lá sendo alimentado, sendo curado, é muito fácil. Mas e aí na hora que o tempo passa, aí demora, aí a fome vem, aí não tem provisão, aí que a fé é provada. Será que Jesus não sabia disso? Será que não foi proposital tudo que ele programou? Nada foge do controle dele, inclusive a sua vida não foge do controle da palavra de Deus, né? Ele nos ama,
E os planos dele para nós são perfeitos. Será que você acha que ele não sabe o que você está passando? Que você ia chegar nesse ponto? Que você ia passar por esse deserto? Que ia lhe faltar algumas coisas? Mas Jesus, ele quer nos ensinar. Ele está preocupado com o nosso caráter, com o nosso coração. Ele quer nos ensinar, quer que a gente aprenda, que a gente seja provado e aprovado. Porque depois do deserto tem a terra prometida, né? Existe algo muito maior e melhor para nós. Então nós precisamos passar essa fase. Não tem como pular processo, né? Nós precisamos estar aptos. Então ele sabe o que faz. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Está tudo sob controle. Depende mais de nós eliminarmos a fase do que de Jesus, né? Ele pode simplesmente nos quer. Ele quer que a gente aprenda algo para que a gente se fortaleça, para que a gente receba a vitória, né? Amém? Então, eu quero reler com você agora os versos 16 e 18. Sejam bem-vindos, quem forem chegando, Deus abençoe vocês, viu? A boa notícia de Deus para nós hoje, nessa última live da temporada 2020 é: o seu cesto pode transbordar. Amém? Então, a gente leu aí Mateus 14, dos versos 13 ao 21. Vamos reler o 16 e o 18. A palavra: Jesus respondeu: eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. Disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Gente, olha que interessante, né? Jesus falou o quê para os discípulos, né? Os discípulos falaram, eles estão com fome, né? Despede a multidão. E aí Jesus fala assim com eles: dê-lhes vocês algo para comer. Jesus sabia que eles não tinham nada, né? Eles verificaram, tudo que eles encontraram eram 5 pães e 2 peixinhos. Como isso podia alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas? É impossível, não é? Era algo impossível. Então, olha que instrução estranha que Jesus deu aos discípulos. Ele falou: tragam aqui a mim. Isso faz algum sentido? Não, mas o que eu quero te dizer? Que nós precisamos obedecer à palavra de Deus, mesmo quando nós não entendemos, né? Mesmo quando é algo inusitado, algo que ao nosso raciocínio humano não faça sentido, mesmo que quando aos nossos olhos naturais não tem nada a ver, né? É uma multidão, tá com fome, é mais de 5.000 pessoas. Para que eu vou pegar 5 pães e 2 peixinhos e levar para Jesus? Né? Isso não vai matar a fome de ninguém, não faz sentido. Então, mesmo que a gente não entenda, a nossa função é obedecer a palavra de Deus, mesmo que a gente não entenda. Eu até ouvi algo hoje muito interessante, que obediência não tem a ver com concordância, tem a ver com quem está mandando, né? Vou repetir. Obediência não tem a ver com concordância, tem a ver com você. Então, mesmo que você não entenda, mesmo que não faça sentido, mesmo que você não queira, mesmo que você não concorde, mesmo que você tenha uma ideia melhor, enfim, eu posso ficar aqui até meia-noite falando, mesmo que tudo vá contra, obedeça a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Ela sabe o que é melhor para nós e vai dar certo. Vai dar certo, né? Então a instrução de Jesus foi: traga até mim. Agora, olha outra instrução que Jesus deu. Jesus teve 2 falas aqui. Olha que interessante. Jesus disse assim, olha:
Eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Então, o que Jesus falou para os discípulos? Deem vocês, aqui é um verbo, dar, é uma ação, dar, você dê, né? E depois Jesus falou de novo, né? Os discípulos falaram que eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Olha o que Jesus falou no 18. Tragam-nos aqui para mim. Tragam-nos. É outro verbo, trazer, né? Quer dizer, vai lá, busca e traz. O que Jesus estava falando para os discípulos? Vai trabalhar, né? Dê a eles vocês, vá buscar, vem trazer, vai pegar. Jesus, gente, olha só. Jesus precisava dos discípulos para fazer um milagre? Não, não precisava. Ele é Deus, né? Ele não precisa de ninguém. Se ele estivesse lá sozinho, sem os 12 apóstolos, ele teria feito a mesma coisa. Mas olha o que ele fez. Ele chamou os 12 apóstolos. E aí, vocês concordam que ele podia ter falado assim com eles? Agora, fiquem sentadinhos aí que vocês vão ver o que eu vou fazer. Ele não podia ter falado isso com eles, gente? Não podia? Mas não. Ele falou assim, levanta, vai trabalhar, vai fazer algo, né? Porque Jesus, ele quer usar a minha e a sua vida. Ele quer que a gente tenha ação, que a gente tenha atitude, que a gente trabalhe. Ele quer realizar junto com a gente. Ele pode fazer sozinho, mas ele não quer fazer sozinho. Ele quer que nós participemos do milagre, que a gente só não veja, mas que a gente faça parte, né? Ele quer que ele quer fazer na nossa vida. E aí ele fala com eles, né? Então vai trabalhar, vai lá buscar e traz para mim, deem vocês, né? E aí eu quero ler com você mais um verso 19. Você entendeu? Você não pode ficar parado enquanto você espera. Você precisa orar, orar é uma ação e você precisa agir, você tem que fazer a sua parte. Verso 19. Sejam bem-vindos quem for passando por aqui. Hoje é a última live da temporada 2020. Estamos compartilhando a boa notícia de Deus. O seu cesto pode transbordar. Aleluia. Estamos lendo Mateus 14. Agora eu vou reler o verso 19. Já estamos terminando, viu? Olha aqui. O verso 19 diz assim: E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-lhes aos discípulos e estes à multidão. Amém. O que eu quero comentar com você? Vê que Jesus pegou o que os discípulos entregaram, apresentou ao Senhor, agradeceu, né? Ele teve gratidão e então ele multiplicou os pães e os peixes. Ele operou ali um milagre. Ele fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E o que nós aprendemos com isso, entre tantas coisas? Que 5 coisas, olha: fé, oração, obediência, trabalho e gratidão. Olha, fé. Por quê? Os discípulos criam, senão eles não estariam ali. Falar, a gente está com fome, e para que a gente vai ficar aqui tendo esse trabalho? Não faz nenhum sentido isso que Jesus está falando, né? Eles acreditavam, eles confiavam, né? Segundo, oração. Quando os discípulos identificaram a necessidade da multidão, eles foram até Jesus e falaram para ele. Falar com Jesus é o quê? É orar. Oração. Tem que ter relacionamento, né? Sem Jesus ali, sem eles pedirem a Jesus, nada teria acontecido. Então, nós temos que pedir, nós temos que orar. Terceiro, obediência. Mesmo sem entender, sem fazer sentido, eles obedeceram à instrução da palavra de Deus, né? Quarto,
trabalho. Eles não ficaram sentados ali esperando Jesus fazer. Eles agiram, eles foram praticar, foram agir, fazer. E eles reconheciam que vinham de Deus, né? Que o milagre vem de Deus. Eles apresentaram a Deus, consagraram a Ele e agradeceram. Eles podiam ficar murmurando, né? Talvez eu e você no lugar deles iríamos ficar reclamando. Eu tô cansada, tá tarde, eu tô com fome, aqui é um deserto, não tem o que fazer, isso não vai dar certo, isso não faz sentido. A gente podia ter começado a falar uns com os outros, a fofocar, a reclamar. A gente não vê murmuração nessa passagem. Por isso que a gente vê milagre acontecer. Porque onde tem murmuração, não tem milagre. Pode tirar a prova do que eu estou te dizendo. Pega todas as situações que você vê murmuração, você não vai encontrar milagre. Mas pega todas as situações que você vê milagre, você não vai ver murmuração. As duas coisas não andam juntas. Agora, gratidão gera multiplicação, gera milagre. Onde há gratidão, há multiplicação.